Paulo ele começa e não teria maneira melhor dele começar, a não ser falando, queridos, vocês receberam a graça. Deus ele nos deu a graça por meio de Jesus Cristo, e pela graça nós somos salvos. Isso não é dom de vocês, isso não é dom de ninguém, isso é um presente de Deus. Não vem de obras para que ninguém fique aí se achando, mas é um presente dado para a igreja. E sabe, gente, o primeiro passo no cumprimento do propósito de Deus, Ele deu. Que foi a sua morte, foi a concessão da graça. Às vezes a gente ouve por aí de que nós devemos dar passos em direção a Jesus. E eu já vi muita gente pintando um Jesus e um Deus que fica correndo de nós e brincando de pique-pega. Deus está lá e fala, olha, você está longe, pecador, então você tem que correr para Jesus. E o pecador corre, e quando ele está chegando, Jesus, não, falta um pouquinho, e corre mais, não, vem mais, vem mais. Quando, segundo a Bíblia, o primeiro passo foi dado por Deus. Sempre é Deus que dá o primeiro passo. E no cumprimento do propósito que Ele tinha para nós, para a gente que está aqui hoje, o primeiro passo Ele deu, que foi a morte de Jesus e foi a concessão da graça. Tudo começa pela graça. Depois, no verso 11, Paulo vem falando sobre esse segundo propósito, o segundo passo para o cumprimento desse propósito, que é a reconciliação de pessoas entre si. Depois que Deus reconcilia consigo o mundo, Ele pede para que o mundo se reconcilie entre si mesmo. Se você olhar no verso 11 e o verso 18, não vamos ler todos, mas o verso 11 ele fala um pouquinho disso, ele fala, lembrai-vos de que outra hora vós, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranho à aliança da promessa, não tendo esperança de Deus no mundo. E o verso 13, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Depois que Deus concede a graça, Ele nos permite a aproximação. Aproximação entre os irmãos, tanto é que aqui ele fala, ele quebra o muro de separação entre os pecadores e os salvos, entre os chamados gentios e os considerados judeus daquela época. E o segundo passo no propósito de Deus é que isso aconteça na vida da igreja, a reconciliação de pessoas.